A paz do Senhor, meus irmãos. Estou de volta com mais um raiar de um novo dia para, juntamente com você, meditarmos um pouco nas maravilhas do Criador, o Deus da glória, que fez todas as coisas e que tem todo o poder nas suas mãos e que não desampara o seu povo. Embora Deus permita algumas provas, contudo, Ele não abre mão do seu povo. Então, estou feliz por mais um raiar de um novo dia e acredito que você também está. Depois de atravessarmos mais uma noite, quem sabe, algumas experiências, algumas lutas, provações, quem sabe alguns tiveram insônia e outros tiveram pesadelo, quem sabe, nesse mundo afora aí, mas o povo de Deus está confiante no Senhor, sabendo que a vitória Ele dá ao seu povo pela sua bondade e pela sua misericórdia. Então, se alegre nesse raiar de um novo dia, pois a palavra de Deus está na sua vida e o Espírito do Senhor habita também no seu coração. Ele é o penhor da nossa salvação. Eu gostaria de, nesta manhã, ler um versículo da palavra de Deus que está em Juízes, no capítulo 7, uma história bem conhecida. Capítulo 7, versículo 1, que nos diz assim: Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Bom, só esses dois versículos da palavra de Deus. Aqui, quando a gente lê um texto bíblico, a gente já sabe que, se falando dos crentes, sabe a história de cor e salteado. Pois eu agradeço a Deus por essa inteligência do povo de Deus, pelo menos a uma boa parte que são dedicados a ler a Bíblia, conhece realmente a Bíblia. Outros que muitas vezes não sabem, não tem leitura, mas participam dos trabalhos de ensino, e de forma que a palavra de Deus não é desconhecida para eles. Então, meus irmãos, aqui nós temos aqui Gideão e sua experiência com Deus. É muito bom cada pessoa viver a sua própria experiência com Deus. Há muitas pessoas que talvez estejam vivendo a experiência alheia, mas nesta manhã eu convido você para você voltar aos pés do Senhor e buscar viver a sua própria experiência com Deus. Então, esse texto nos fala de um período em que Israel era governado pelos juízes, e o povo de Israel sempre estavam pecando contra Deus. Deus sempre levantava, quando o povo estava em sofrimento, que se arrependiam e buscavam o socorro de Deus, Deus levantava um cabeça e colocava como juiz para livrar o povo de Israel das mãos dos seus perseguidores. E desta vez, Israel estava passando uma crise terrível. Os midianitas, juntamente com seus aliados, invadiram os territórios de Israel, de sorte que tornou-se uma escassez tremenda, e o povo de Israel padeciam necessidade, pois as suas colheitas eram dizimadas, eles levavam tudo. E nos diz a história que neste período o povo estava sofrendo, mas tinha sempre alguém, como sempre teve um remanescente, que se lembrava de Deus e buscava sempre estar
vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E desta vez Deus olha e vê que precisava de alguém para livrar Israel da mão dos opressores, e ele encontra um homem simples, um homem pobre, de uma família pequena em Israel, por nome Gideão. Esse Gideão era estratégico, era um homem zeloso, um homem cuidadoso, de sorte que ele estava fazendo a colheita do trigo e ele levava para o lagar, para que os seus inimigos não levassem a sua produção. Então o lagar era o lugar de pisar uva, e o povo, os midianitas, sabia que aquela época não era época de uva. E Gideão usou essa estratégia. Ele levava o trigo para o lagar e ali ele malhava o trigo. E foi exatamente enquanto ele exercia essa tarefa que ele teve uma manifestação de Deus, na teofania de um anjo que falou com Gideão. E quando Gideão, também não espera, ouviu aquela voz, ou aquele moço, ele viu aquele moço que se aproximou dele e falou, e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meus queridos, Gideão, diante da situação, ele era muito pequeno. Ele entendeu que ele era um homem que não tinha renome, não era uma pessoa de renome, não tinha uma grande família, a família era pequena, e além de tudo era pobre. E ele fez seus questionamentos. Queridos e amados irmãos, o resultado é que Deus disse para Gideão: vai nessa tua força e livra o povo de Israel da mão dos midianitas. Deus entrega aqui uma grande tarefa para um pequeno homem. Não existe homem grande, meus irmãos, diante de Deus. Todos são pequenos, e especialmente aqueles que se integram na obra de Deus. Se alguém tem sentimento de grandeza, é bom que comece a entender que não há ninguém grande. Gideão recebeu uma grande tarefa, e volta a dizer, não há ninguém grande diante de Deus. Há grandes tarefas para pequenos servos realizarem dentro do comando de Deus, debaixo da sua vontade e de acordo com a sua revelação. Então, Gideão, ele agora está incumbido de realizar uma grande obra, que é livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Queridos irmãos, e esse homem, ele fica em aflição, procurando saber se ele realmente era a pessoa indicada, de sorte que ele lança mão de algumas tarefas. Ele demonstra de início até uma grande coragem, porque a ordem de Deus é que ele deveria começar pela casa do seu próprio pai. Olha, meus irmãos, o povo de Israel tinha abraçado a idolatria, estava adorando os ídolos, estavam cultuando aos ídolos. E Deus, quando nos chama para uma tarefa, ele começa pela nossa casa. Nós não podemos nem devemos ter uma visão de começar consertando pela casa alheia, porque essa tarefa ela vai falhar, ela não vai prevalecer. É bom lembrar que sempre que Deus nos chama para uma tarefa, ele começa pela nossa casa. Todos os de Deus que foram chamados foram realmente incumbidos de começar pela sua casa. Quer seja para consertar, quer seja para sair. Lembre que quando Deus chama a Abraão, ele começou pela casa dele, de sai da tua casa, do meio da tua parentela. E assim por diante. Então, ele disse que ele deveria começar pela casa do próprio pai. Então, Gideão começa, ele derriba os altares do seu pai, dos ídolos do seu pai, ele toma realmente o boi do seu pai e mata o boi e faz um holocausto e um altar e sacrifica ao Senhor, de sorte que numa noite só ele fez uma grande mudança, ele fez uma grande obra que quando amanheceu o dia, eles ficaram admirados e todos perguntavam, quem fez isto? Meus queridos, logo chegou na consciência de alguém, isso não foi ninguém senão Gideão. E quando, meus irmãos, Gideão, ele assume esta responsabilidade, ele começa a se preocupar, como irei fazer para alcançar esta grande obra?
Então, ele entra na presença de Deus e começa a conversar com Deus. Porque quando Deus nos dá uma obra a fazer, ele sabe realmente que nós precisamos não somente saber que obra vamos fazer, mas saber como vamos fazer, e para isso precisamos das estratégias para fazê-la. Então Gideão, ele se preocupa e ele começa a conversar com Deus, perguntando: Senhor, será que eu mesmo, é eu a pessoa indicada para fazer uma grande obra dessa? E ele, naquela grande aflição, ele se lembra de fazer uma experiência e disse: meu Senhor, eu quero uma resposta do Senhor. Se é o Senhor mesmo que está me chamando para esta tarefa, eu quero fazer uma prova. Eu vou cavar uma cova no meio do deserto, eu vou colocar um velo de lã, e eu quero, Senhor, que amanhã ou no outro dia, este velo ele esteja molhado, ensopado do orvalho, mas o chão ao redor esteja todo enxuto. Meus irmãos, e assim ele fez. Quando foi no outro dia, ele foi lá, e ao redor estava tudo enxuto, tudo seco, e ele espreme aquele velo e sai bastante água. Mas ele ficou ainda preocupado, e ele queria mais uma prova. E quando, meus queridos, ele insiste com o Senhor e diz: olha, Senhor, eu quero que o Senhor seja prudente e seja paciente comigo. Não atente realmente para minhas fraquezas, mas me dê mais uma experiência. Eu queria que colocasse este velo lá de novo amanhã. E eu queria que, se é o Senhor que está me induzindo, me chamando para essa tarefa, eu quero uma prova, quero mais uma prova, que amanhã esse velo esteja seco e ao redor esteja molhado. Meus irmãos, e assim aconteceu. E quando ele chegou lá, o velo estava seco, mas o chão estava molhado ao seu redor. Então, agora, Gideão, ele parte para o ajuntamento do povo. E ele vai agora eram as suas experiências com Deus, pedindo prova de Deus. Mas agora era Deus colocando Gideão à prova. E ele toca a sua buzina e o povo se ajunta. E quando se ajunta, ele conta 32 mil homens. E quando está aquela multidão, e Gideão, já bem animado, entendendo que grande seria a derrota dos filhos de Midian, Deus diz para Gideão: olha, Gideão, é muito esse povo. Esse povo não pode ir todos para essa batalha, para que quando eles forem vencedores, eles não se ensoberbem e digam: o nosso braço nos livrou. Então, diga para o povo, levante agora a sua voz e avise o povo que os que forem covardes e medrosos voltem para a sua casa. Meus queridos, para a surpresa de Gideão, voltaram 22 mil. E agora Gideão, que tinha colocado Deus à prova, estava agora diante de uma prova de Deus. Como seria agora a situação de Gideão, que tinha perdido 22 mil soldados e tinha ficado só com 10, para quem já estava um pouco temeroso em enfrentar os seus inimigos. Mas o Senhor diz para Gideão, mais uma vez Deus prova Gideão, diz: olha, Gideão, ainda é muito povo. Eu quero que você leve o povo às águas, e quando chegar nas águas, você observe aqueles que beberem água, lambendo a água com a mão, como cão, separem para um lado, e os que se ajoelharem como gado para beber, separem para o outro lado. Vem mais uma grande e maior surpresa para Gideão, que só 300 homens beberam lambendo a água. Meus queridos, e quando os outros 9.600 homens se ajoelharam e beberam como gado, Deus disse: esses não servem, fica só os 300. E agora, irmão, está diante de Gideão uma grande prova, uma grande experiência de 32 mil, resumiu em 300. E Deus disse: é com estes que você vai e vá para o campo da batalha e vença os inimigos. Aí, meus queridos, vem agora a outra estratégia. E Gideão agora, ele passa a entender que a batalha não será pela mão humana, mas será pela mão divina. E ele organiza o povo e diz ao povo, dar a cada soldado um cântaro e uma tocha. E ele
se aproxima e vai em direção ao arraial dos midianitas. E ele instrui o povo e diz: olha, quando eu gritar, vocês também gritem. E quando for dada a ordem, todos quebrem o cântaro na mesma hora. Meus queridos, como os irmãos sabem a história, no momento certo, Gideão deu sinal e o povo quebraram os cântaros, e os midianitas se apavoraram e fugiram, porque eles estavam temerosos, achando que era um grande exército que cercava o seu arraial. Então, com 300 homens, Deus deu vitória a Gideão. Queridos e meus amados irmãos, nesta oportunidade, resumindo essa palavra, para encerrar, eu gostaria de dizer para você: a nossa confiança deve estar no Senhor. Entendemos que somos falhos, somos fracos, mas também nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus e Ele é a maior autoridade do universo. Diante de nós pode estar um grande obstáculo, mas em nós está um grande Deus, aquele que é Criador dos céus e da terra. Eu quero que você, nesta manhã, que está nos acompanhando, fique firme, espere no Senhor e entregue seu caminho ao Senhor. Gideão era um homem pobre, uma família pobre, mas Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele faz as coisas como Ele quer, para que todos se dobrem e exalte o seu santo e poderoso nome. Então, nesta manhã, eu deixo essa palavra para você. Quero que você se lembre, mesmo que nós não tenhamos tanta força, ou não tenhamos força nenhuma, nós temos um Deus que é todo poderoso e que está em nossa frente. As estratégias é Ele que vai nos dar, Ele vai nos ensinar. Então, fique na presença de Deus, orando ao Senhor. Nesse raiar de um novo dia, eu quero conversar com Deus juntamente com você. Quero orar a Ele, quero pedir a Ele a sua bênção, conhecimento de poder, a sua graça sobre a nossa vida, para que diante de nós sejam dissipados todos os inimigos do seu povo. Todos os nossos inimigos sejam dissipados pela mão poderosa de Deus. Você que está em casa, que esteja enfermo ou não, eu quero que você ore conosco neste momento, para que Deus te abençoe e te dê vitória. Nosso querido, amado e eterno Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nesse raiar de um novo dia, nós estamos aqui orando a Ti, te agradecendo pela noite que passou, pelo dia que chegou e por esta palavra que nós ouvimos nesta manhã, que nós recebemos de Ti. Tu levantando uma pessoa humilde, levantando uma pessoa fraca, tornando-a forte pelo Teu poder, dando estratégia, dando, Senhor, livramento, através de um homem fraco, dando livramento para uma nação. Tu pode levantar, Senhor, nesta nação, alguém que mesmo sendo desprezível, traga, Senhor, um livramento para este povo. Eu sei que o Senhor tem um projeto para toda esta nação, e eu quero te pedir nesta hora, aqueles que estão enfermos, que eles sejam alcançados pela cura divina, que a tua mão seja estendida sobre eles, lá no leito onde eles estão, no quarto onde estão, Senhor, doente. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre eles, e que eles sejam tocados, Senhor, que eles sejam curados, mesmo recebendo auxílio dos médicos. Nós precisamos e entendemos, Senhor, que a cura vem da tua pessoa, é tu que opera, é o Senhor que faz, é o Senhor que dá estratégia, é o Senhor que dá a solução. Por isso, eu te peço por todas as famílias que estão orando comigo nesta manhã, que o Senhor guarde segurança, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê alimento, que o Senhor dê paz. Fica conosco, por nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você, fique com Deus, tenha um bom dia na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir.